Boa noite. Vamos concentrando aqui para a gente começar a aula. Hoje nós vamos fazer corte e costura, viu? Mediunidade, classificação, mecanismo e desenvolvimento, segunda parte. Tudo que a gente, aqueles conceitos que a gente viu lá no começo das aulas sobre mediunidade, hoje a gente vai usar eles para a gente entender qual que é o mecanismo da mediunidade, como que ela funciona. Tá? Então, em 1959, a Federação Espírita Brasileira publicou a obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, tá? Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Emmanuel, mentor de Chico, e André Luiz prefaciaram a obra. Então, no prefácio, quando Emmanuel falou assim, que a obra era um livro que estudava, né, um livro que estuda, André Luiz já colocava assim, o que ele fala, que por vestimenta necessária, mas transitória, da explicação espírita da mediunidade, ou seja, que ele colocava a seguinte coisa, que haveria necessidade ainda de mais estudos sobre a questão da mediunidade, tá, André Luiz? Então, concordamos com Emmanuel que a obra acima é esse produto, e concordamos com André Luiz também sobre a necessidade de termos uma explicação espírita da mediunidade. Por quê? Quem já leu o livro Mecanismos da Mediunidade, sabe que ele fala muito de questões de fisiologia, de ciência, né? Disso tudo. Os livros de André Luiz são livros que a gente não é de ler uma vez só, é da gente ler várias vezes para a gente poder entender. Porque senão a gente não compreende ele da maneira que ele está sendo colocado ali. Às vezes você lê a primeira vez, você acha que é uma coisa, quando você lê de novo, você vê um tanto de coisas mais entrelinhas que você não tinha percebido antes. Tá? Então, ele é um livro de você estudar. Tá? Por isso que eles são sempre colocados à vista de estudos da mediunidade, da vida espiritual, concomitantes com a obra kardeciana. Então, primeiro você pega a obra kardeciana, depois os livros de André Luiz. Tá? Só volta um pouquinho. Esse estudo que a gente vai fazer é baseado nesse Jornal de Estudos Espíritas, tá? E esse estudioso, Alexandre Fontes da Fonseca, foi ele que fez o estudo relativo à mediunidade dentro dos princípios kardecianos. Mesmo havendo esclarecimento sobre os pontos técnicos científicos da obra Mecanismos da Mediunidade, ainda muitas pessoas não se sentem confortáveis com os conceitos científicos. Por quê? Muita gente não fez biologia, fisiologia, medicina, para poder estar entendendo aquilo. Né? Então, assim, nós somos várias pessoas com vários graus de estudo, então o médico ele vai entender muito mais a princípio sobre o mecanismo no corpo do que a gente, quando a gente for entender. Porque ele tem uma bagagem de estudo para aquilo. Né? A gente não tem essa bagagem de estudo fisiológico, psicológico, a gente não tem essa bagagem. Eu, como dentista, eu tenho a bagagem, mas de cabeça e pescoço. Daqui para baixo, a gente não tem, porque não é nossa área de estudo. Tá? Então, muita gente tem essa dificuldade com relação a esses princípios. E muitos só compreendem isso após anos de estudo universitário. Né? E até na medicina mesmo, a pessoa estuda o geral primeiro, depois ela vai especializando. Cabeça, ortopedia, né? Neuroortopedia, estomatologia, e por aí vai. Tá? Seria, então, possível revisitar a obra de Kardec e descobrir, com base somente nela, quais os mecanismos da mediunidade? É um estudo que ele faz. Será que a gente, só na obra de Kardec, a gente vai saber como que funciona esse mecanismo da mediunidade? Nesse estudo que a gente vai fazer,
E aí ele coloca a seguinte resposta: expondo a questão de outra forma, será que a obra de Kardec é capaz de fornecer uma explicação para os mecanismos da mediunidade sem necessidade de recorrer a conceitos de outras áreas do conhecimento? Será que a gente consegue fazer isso só baseado em Kardec? Sem pensar na questão fisiológica e psíquica? Então, nós vamos ver sobre isso. Na literatura espírita, encontramos alguns trabalhos que buscam descrever os fenômenos espíritas com base nas obras de Kardec. Então, o Jader Sampaio, ele fala sobre a questão do sonambulismo e da clarividência. O Rubens Meire, ele apresenta funções e propriedades do perispírito em termos das obras de Kardec, discutindo a validade doutrinária de algumas afirmativas presentes no meio espírita. Porém, uma descrição detalhada de como a mediunidade ocorre, independentemente do tipo, em termos apenas dos conceitos contidos na obra de Kardec, ainda não existe. Então, não existe um livro só sobre isso. Ainda não. Então, por isso que ele faz esse estudo. E é baseado nesse estudo que a gente vai tentar compreender de uma forma mais tranquila como que funciona esse mecanismo. E é aquilo que eu falo com vocês. Sempre que eu vou trazer aqui para vocês, é tudo baseado em Kardec, tá? E parafraseio o Chico. Se eu falar qualquer coisa que tiver fora de Kardec, não precisa me escutar. E ainda vou além. Aqui eu falo para vocês o princípio. A busca ativa depende de cada um. Porque até a gente, quando a gente vai fazendo estudo, tem tanta obra, tanta coisa maravilhosa, que a gente fica louco para ler tudo, para trazer tudo, e infelizmente a gente não consegue conter. Então, o crescimento é constante. Rogério, essa lembrança foi muito importante, me permita compartilhar com todos. No meu período inicial, em 2002, a 2005, foi um período de muita busca e leitura, né? Quando iniciamos as atividades na Casa André Luiz, uma das primeiras orientações que o mentor, o Dr. Francis, me passou foi parar de ler. Primeira coisa que ele para. Porque a gente quer saber de tudo, quer explicação de tudo. E dentro da doutrina espírita, né, da orientação de Kardec, é importante para a gente, porque vocês estão percebendo a quantidade de informação que vem. Tem só mais obras maravilhosas, mas também tem muita obra que brinca com a gente sem nem perceber, tem que ser muito cuidado. E aí é que vem, porque quando a gente começa esse desenvolvimento, a gente vai percebendo, né, as energias, o que vai acontecer no nosso corpo físico, tanto é que o estudo está começando esse impulso. O importante de tudo isso, né, a questão de poder estar nessa atividade que a doutrina nos proporciona, é a gente compreender, né, das informações, buscar. Aqui não vai aprofundar 100%, mas nós vamos buscando. Agora, o importante é a gente sentir. Se sentindo, assim, essa essência, tudo flui de forma mais rápida. E a gente precisa acelerar demais, buscar muita informação, tem que ser dosado, senão a gente vem parafuso. Eu não tenho vergonha de falar, não. Porque eu estava buscando tudo quanto é informação, e queria saber até do Richard Waker, lá da Austrália. Falei, calma, tem que ir com calma. Então, eu passei por isso. Eu tenho com calma. E a gente tem que ter bases boas, falo, né? Tudo que você for pesquisar, você tem que pesquisar dentro de uma pessoa que ela realmente tem um respaldo, né? Igual cada aula, a gente vai trazendo muito de grande respaldo para vocês, igual das outras aulas anteriores, que a gente sempre tem. Então, tem Leon Denis, Delano, né? Assim, que são pessoas que realmente estudaram ali, na mesma época de Kardec, outros depois, a Dona Terezinha, que era uma grande estudiosa, não era médica, a Dona Terezinha não tinha mediunidade nenhuma, mas foi uma grande estudiosa do Espiritismo e trouxe muita coisa que agregou muito para muita gente. Ela já faleceu e as coisas dela são atuais até hoje. A Dona Ivone, né? E hoje eu vou trazer o Herculano, que assim, para quem é do meio espírita conhece, não precisa nem falar nada. Né?
A gente teve, quem foi no edito, teve a grata satisfação, as meninas tiraram foto com ela, com a dona Heloísa. Né? Então, você fica assim, maravilhada, é só desculpar ela falar. São pessoas. E ela é uma fofa. É uma fofinha. Uma fofinha. Ele é tão assim, que o Elano falava que ele era assim, a pessoa que mais compreendeu a obra de Kardec. Vocês terem uma noção. O Chico, quando tinha qualquer dúvida de qualquer coisa, ele falou: o que você acha disso? Vem estudando aí para mim, se isso está de acordo. Olha, vocês veem o nível do negócio, né? E ele ia, estudava, e olhava, e refletia, e trocava a informação com o Chico. Tamanha o comprometimento dele com a obra, né? Pode passar. Vocês vão achar de bioquímica, é a flor que eu mais gosto, então, por favor. Então, vamos lá nos conceitos iniciais, para a gente poder entender esse mecanismo dentro da obra de Kardec. Fluido universal e fluidos espirituais. O que é o espírito? Né? Então, o espírito é o princípio inteligente. Está no livro dos Espíritos, na questão 23. Né? E letra A é uma subdivisão dessa questão, né? Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é um nada e o nada não existe. Então, a profundidade disso aí. Na questão 22, define-se geralmente matéria como sendo que tem extensão, que é capaz de nos impressionar os sentidos, é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, o que isso aqui quer dizer? Com o conhecimento da gente, nós, na Terra, nesse planeta de densidade que a gente está, matéria é isso aqui. É aquilo que é palpável para a gente, né? Que a gente sabe. Só que ali ele fala que, para o nosso conhecimento, o grau que a gente tem, matéria é isso. Mas a matéria, ela vai muito além disso. Tem matéria espiritual também, né? Que é a matéria quintessenciada, que se fala. Uma matéria que ela não precisa de ser assim. Né? Não entra nos estados sólido, líquido e gasoso, já vai além disso. Tá? E qual a definição que os espíritos podem dar de matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, a gente tem que guardar isso aí. Tá? Na questão 27, Kardec pergunta se o espírito e matéria seriam os elementos gerais do universo, ao que os espíritos responderam que sim, mas que ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Né? Todo mundo lembra o que é fluido vital, isso aí está fiável, né? Na 25, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade dessa, como as cores são da luz e o som é do ar? E aí os espíritos respondem que o espírito e a matéria são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria, que aí é o princípio inteligente. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades, e por esse nome se designa. E aí eles respondem que é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, que a gente precisa desse princípio inteligente para a gente ter essa percepção, tá?
O item 3 da Gênese, Kardec diz que no estado de eterização, né, do fluido, ele não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Ele sofre modificação também, variadas no seu gênero, talvez mais numerosas do que no estado da matéria tangível. Então, ele saindo dessa parte etérea, ele tem várias outras formas que a gente não tem o conhecimento, né? Que ainda não é tangível para a gente. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedendo do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar a fenômenos particulares do mundo invisível. Então, aí vem do fluido universal, sai a questão do perispírito, do duplo etéreo, tá? Então, assim, são formas diferentes, mas que saem do mesmo fluido universal. A classificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, uma vez que, definitivamente, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada, que é o que eu falei para vocês, tá? De espiritual somente, só a alma ou princípio inteligente. Então, o que é espiritual mesmo é só o espírito, a alma que está dentro do corpo, encarnado, ou o princípio inteligente, né? O encarnado e o espírito fora dessa casinha nossa. Essa denominação é adotada apenas por comparação e, sobretudo, pela afinidade que esses fluidos têm com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual, razão pela qual são chamados fluidos espirituais. Então, tudo sendo relativo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. Ou seja, nesse mundo aqui, a gente vê dessa forma. No mundo espiritual, para os espíritos, a questão do perispírito, para eles, vai ser matéria. Né? Como para a gente é mais densa, para eles é mais etéreo. E vão ter mundos que nem vai ser no perispírito mais. Tá? À medida que o espírito ele vai se depurando, mais leve ele vai ficando, e menos necessidade ele vai tendo de matéria mais densa e pesada. Eles elaboram e combinam para produzir determinados efeitos, assim como os homens fazem com os seus materiais, embora por processos diferentes. Então, eles precisam desses fluidos para produzir determinados efeitos, Kardec coloca. E aí, a gente fechando tudo isso que a gente leu, a gente tem as seguintes coisas para destacar. Então, primeiro, para os espíritos, os fluidos têm aparência material semelhante às nossas substâncias e objetos. Todo mundo entendeu essa parte? Então, são os espíritos que elaboram ou combinam para produzir determinados efeitos. Também entenderam? Os espíritos, eles podem pegar a matéria deles lá e combinar, trabalhar com ela conforme a vontade deles. Então, tá. Então, em outras palavras, a mediunidade vai depender de algum tipo de combinação de fluidos para ocorrer. Os espíritos agem sobre os fluidos através do pensamento e da vontade. Ou, em termos simples, pensando e tendo vontade, o fluido universal ao redor do espírito se modifica de acordo. Esse é um dos princípios mais importantes do espiritismo. A doutrina espírita ensina sobre como os espíritos podem elaborar ou combinar fluidos para produzir ou realizar algum fenômeno. Tá? Então, isso aí é um princípio que tem. Tá? E um princípio muito importante. Sempre os espíritos, eles podem elaborar e combinar esses fluidos. E o fluido está aí. A gente não viu que o fluido universal é universal, é o universo inteiro. Até onde a gente nem sabe que existe um. Tudo isso aí é fluido universal. E esses fluidos, eles são diferentes. Então, sai tudo do mesmo princípio, mas ele vai se diferenciando. Tá? Então, lá no capítulo 14, no item 14 da Gênese,
Kardec coloca o seguinte para a gente: ó, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Vocês lembram que a gente trabalhou bem no capítulo do estudo só sobre a questão do pensamento? Pensamento é vida. É vida. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos espirituais esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam, dispersam. Com eles, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades como o químico dos gases ou de outras substâncias, combinando-as segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Isso aí nós estamos só começando. Então, com aquilo que a gente leu, o entendimento fica um pouquinho mais claro para a gente, né? Sabe como que funciona essa mediunidade, né? Sabe que o espírito chega, liga metade, fica metade do corpo um, metade do corpo outro, né? Será que ele liga um pouco assim com a gente? Ó, não tendo corpo físico material, os espíritos não podem agir sobre os fluidos da mesma forma que encarnados agem sobre a matéria. Isso é de lei. A gente age de uma forma, de pesado, né? Se for juntar na tabela periódica os gases, a gente é o gás mais pesado. Você desce de uma vez, igual chumbo, tá? Os espíritos não. E quanto mais depurado o espírito, melhor a conduta dele, mais leve ele é. Tá? Tem nos mensageiros, André Luiz vem para poder vir até e ele vai caminhar. Então, é na caminhada dele que ele vai relatando, ele vai falando a questão pesada, né? Ele vai sentindo o peso de quando vai chegando perto da Terra, das energias todas que tem, tá? Então, aqui ele tem muito peso. Né? Ele quer encontrar com a mãe dele, ele teve que ficar mais, eu acho na palavra, mas a mãe dele estava mais fluida, né? Ela teve que descer. Ela que teve que descer, não é isso? Os espíritos agem sobre os fluidos através do pensamento e da vontade, atributos que todo espírito tem, com ou através dos quais é capaz de modificar o fluido universal presente ao nosso redor, gerando neles forma, cor e, mais importante, qualidades associadas ao pensamento. Se um pensamento é bom, os fluidos ao redor do espírito se modificarão de acordo e de modo a adquirirem qualidades boas. Se um pensamento é mau, os fluidos ao redor do espírito se modificarão de modo a adquirirem qualidades más. Essas modificações podem ocorrer por intenção ou por pensamentos inconscientes e ocorrem de modo até mesmo instantâneo. Isto é, basta pensar e ou sentir que o fluido universal ao redor do espírito encarnado ou desencarnado se modifica e adquire as qualidades do pensamento. A gente atrai isso. Pensamento é vida, tá? É construção. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nestes fluidos ondas e raios de pensamentos, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Então, assim, eu emito um pensamento aqui, ela emite aqui, emite aqui, emite aqui. Os nossos pensamentos são individuais. O espírito, ele é individual. Tem espírito cópia de outro? Irmão gêmeos, trigêmeos. Cada um é um. Então, o meu pensamento da Rafinha, pensamento, eles não vão cruzar, não. Sai um pensamento daqui, não mistura, eu não vou interferir no pensamento dela pensando o meu. Cada um vai ter o seu pensamento. Reflexão boa, né? Por que no trabalho você pede? Vamos equilibrar os pensamentos,
manter a serenidade, não é? Ele faz o corpo. Exatamente, que aí está. Faz o pensamento de pode ter Sim. É daí que Quando você observa. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas aqui eles falam, ó, pensamentos que se cruzam sem se confundir. É essa questão que eu estou falando. O pensamento não confunde. O pensamento da Rafa é da Rafa, o meu é meu, da Carol é da Carol, Mas são as vibrações. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar. mesmo se os pensamentos forem parecidos? O seu é seu, o meu é meu. Tem diferenciação. Aí não vai juntar o meu e o seu, eu vou chegar lá e falar assim, não, peraí. Isso aqui serve. Entendi, Não, o entendi. seu é seu, o meu Isso é na meu. visão espiritual, entendi. Tá? A gente está falando da questão dos espíritos. Há mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispírito, como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todas as matizes deste último. Executa fluidificamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como um quadro, tal qual se desenrola no espírito. Olha, vocês veem o que um pensamento faz. Que sério. Vamos um pouco. Então, aqui a gente tem duas informações diferentes. Né? A primeira, a individualidade de cada pensamento. Cada pessoa tem seu pensamento. Tá? A gente não mistura o pensamento com ninguém. Certo? Assim, ela tem o seu, eu tenho dele, o ele tem o dele. A gente tem os pensamentos individualizados, porque o espírito é individual. Só que aí o que acontece? Criando imagens fluídicas, porque você vai pensar, dependendo do pensamento, você cria imagem. Então, criando essa imagem fluídica, o pensamento se reflete no envoltório do perispírito. Tá? Então, é para aí que vai a questão da nossa vibração, de cada um. Tá? E aí vocês veem, igual fala, se a pessoa ela tem o intento, não, eu vou me forjar a pata, eu já construo aqui na minha mente. A imagem todinha faz, no corpo espiritual, vai fazer tudo que está aqui no meu pensamento. Então, a gente cria as coisas. Você cria tudo isso, está criado no seu perispírito. O perispírito, ele faz aqui. Então, por isso que a gente tem que cortar determinados pensamentos ruins que a gente tem. Porque a gente está projetando e construindo. E vocês já imaginaram quanta construção que tem solta por aí? Né? O André Luiz fala no livro que quando ele vai chegando perto do rio ali, tem uma confusão de vibrações e de pensamentos e de vários. E você tem que assim, se manter firme para você não absorver as outras coisas. Né? E aí a questão do pensamento de você não influenciar outra pessoa, e não receber influência de outra pessoa. Você manter firme no seu pensamento e na sua vibração. Na questão 93 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se eles possuem algum tipo de substância que os cobre ou envolve, ao que eles respondem que sim, que envolve uma substância vaporosa para os seus órgãos, mas ainda bastante grosseira para nós. Asas vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, que é o perispírito. Aí ele fala, para nós, o perispírito é leve, para eles é grosseiro, tá? Ainda. E aí fala sobre as questões do perispírito, que ele leva tudo, né? Aquilo que a gente estudou lá atrás, o perispírito, ele é o gravadorzinho, vai gravando.
Então, as propriedades que o perispírito tem, né, segundo a doutrina espírita. Ele é imponderável, né, ele não sofre a ação da gravidade. A plasticidade, sua forma pode variar conforme o pensamento e a vontade do espírito. Né? Foi aquele exemplo que a gente viu ali atrás. A gente plasma ele, né, conforme a vontade e o pensamento do espírito. Ele é expansível, só que essa expansão não é aumento de volume, não. A expansão do perispírito é diferente. É como se ele estivesse coladinho aqui assim na gente, e ele faz isso aqui. Ó. Ele sai desse lugar que ele está e vai mais para o lado espiritual, tá? Do que para o lado carnal. Essa é a expansão. Não que ele cresceu, tá? Não tem nada assim que comprove que o perispírito cresce, não. Assimila fluidos com facilidade. E aí, depois a gente vai entrar nessa questão da assimilação. Em seu estado normal, é invisível e intangível para os sentidos humanos. Ele irradia, né, tem o poder da irradiação, ele evolui como o espírito, então, por ele ser gravador, se a gente vai gravando coisas boas, ele vai evoluindo também, o nosso espírito vai evoluindo. E ele tem densidade relativa. As propriedades do perispírito, acima descritas, combinadas com as propriedades dos fluidos, permitem resumir a seguir as funções do perispírito, segundo a doutrina espírita. Então, aqui, ó, a gente tem o perispírito e aí tem a questão do pensamento. Né? O pensamento, a gente plasma ele, a gente leva a onda vibratória tudo. Então, vai no fluido também, vai? Então, tem essa combinação do perispírito com os fluidos que estão em volta. Que aí é onde a gente sente a vibração, que é onde você pode influenciar determinada pessoa, que você pode desequilibrar, tá? O agente das sensações exteriores, né, é o perispírito. É o veículo de transmissão do pensamento como fio elétrico. Comprova a existência do espírito e torna reconhecida a sua individualidade. Influencia na formação do corpo físico, né? Tudo isso, ó, são em obras de Kardec que a gente vê no livro dos Espíritos e na Gênese, tá? Aí tem direitinho os itens, depois se vocês quiserem dar uma lutinha, que tem uns que são bem grandinhos para a gente transcrever tudo. Então, todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas, em se achando ele na condição de espírito livre. Então, assim, quando a gente está na carne, a gente vai receber as percepções localizadas. Por quê? A gente tem sentidos, tato, visão, olfato, audição, a fala. Então, a gente vai receber essas vibrações sentidos que a gente conhece. Agora, o espírito livre, ele não tem isso. O espírito, ele não tem o ouvido do perispírito, a boca do perispírito. Não. Tá? Não existe isso. Então, na parte espiritual, a sensação é diferente do que na parte nossa, que é material e carnal. Na condição de espírito livre, as percepções deixam de estar localizadas, né? Ele pega o inteiro no perispírito e no espírito. O que significa que elas deixam de depender dos órgãos do sentido. Não vai depender mais do tato, da visão, tá? Como respondem os espíritos a Kardec na questão 245 do Livro dos Espíritos. Essa palavra localizada é muito importante. Ela diz respeito à correspondência que nossa mente faz entre a percepção e a parte do corpo que recebe o estímulo que a produz. Então, se às vezes tem na comunicação mediúnica, o perispírito, ele vai vibrar, vai passar a mensagem dele de uma determinada forma, e a gente, no corpo carnal, no médico, ele vai sentir daquele sentido que ele for. Se ele passar por outro lado, a pessoa vai falar. Se for para uma espírita,
para livrar para a pessoa que vai escrever. Tá? A gente vai desenvolver no sentido, mas não quer dizer que ele vai pegar o braço nosso, que vai pegar o braço nosso, que vai fazer nada. É tudo braço nosso. Outro tanto não acontece com o perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Então, na questão 257, ele explica a respeito dos espíritos, então, mais próximos dessa camada que a gente fala. Então, por eles estarem mais próximos, eles ainda têm as necessidades físicas. Então, as percepções desses espíritos que são mais próximos de nós são mais parecidas com as nossas, tá? Aí, por isso que, às vezes, igual tinha antes, eles usavam muito a questão física, porque eles estão numa necessidade mais parecida com a nossa. Não é que quando o espírito depura, mais ele vai subindo? Então, ele ainda não está depurado, ele está mais próximo dessa zona nossa de densidade do planeta Terra. São os desencarnados que ainda estão aqui. Tá? Ele vai sentir as coisas mais parecido com o que a gente sente. Nos sentidos de tato, de visão. Não vai ser igual, porque ele está no espírito. Mas vai ser parecido. Tá? Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, elas são generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser, o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispiritual. Então, o espírito, nele na comunicação, ele vai... É por ele todo, ele não tem um local assim, não tá é só aqui, a visão é só aqui, não. Por ele inteiro. No caso das percepções dos espíritos, são os fluidos espirituais que eles percebem através do seu perispírito. Para o mundo espiritual, existe uma luz especial cuja natureza nos é desconhecida, mas que, sem dúvida, é uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Então, lá, eles têm todo um mecanismo próprio para eles, e que ainda o conhecimento nosso é limitado, porque a gente não tem um conhecimento tão apurado quanto eles têm. Podemos concluir que, embora uma pessoa que tenha nascido com uma deficiência ou tenha lesado em algum acidente e esteja prejudicada, a percepção correspondente, isso vale apenas enquanto ela estiver encarnada. O que isso aqui quer nos dizer? Que o perispírito, ele é o todo do lado de lá. Então, se aqui eu perdi essa perna, né, estou só com essa parte, a carnal minha é essa concepção. Mas o perispírito é o corpo total. Tá? Então, fora da carne, a gente tem a totalidade. E isso é muito importante da gente saber, principalmente mostrar de irmãozinhos sofredores que às vezes vêm com dores de acidentes, né, de que sofreu um acidente e perdeu um braço. Então, assim, a gente tem que ter todo esse carinho e esse cuidado com eles para estar auxiliando a ele no entendimento de que ele é um ser inteiro. Novamente, porque isso causa muita dor para eles do lado de lá, né? E a gente tem que ter esse conhecimento, o perispírito, ele é todo, né? Imagina você pegar uma pessoa que foi totalmente triturada, né, no espírito, ele vai falar que ele tem pedaços, e aí você tem que conversar com ele para auxiliar ele no entendimento que ele é o todo ainda, para ele poder enxergar isso, e eles enxergam depois. Mas a gente tem que conversar com muito cuidado, com muito carinho e com muito amor. Tudo é vibração. Se você tiver uma conversa com um determinado espírito, você não levar o sentimento para ele, você pode ter todo o conhecimento do mundo. Não vai adiantar de nada. Tá? Você vem curto e grosso, não adianta nada. Se você não tiver amor, se você não tiver ali disposto, toda a sua boa vontade, o auxílio mesmo,
porque ele sente a vibração, ele sente o amor, tá? Ele sente tudo. E a gente sente essa vibração deles também. Quando ele está com dor, você sente a dor. É muito assim, né, perceptível as coisas. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais pelo sentido espiritual. Elas são generalizadas, o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Então, o perispírito, ele é total, ele vai sentir tudo, tá? Gente, deixa eu fazer um replay na aula aqui. A emancipação do período de sono, aí o que vai, por exemplo, a gente fala que a gente sai, né? A gente estuda, a gente faz alguns trabalhos no mundo espiritual. É o nosso espírito que faz os trabalhos. O perispírito fica, não, o perispírito vai junto. E a questão do cordão? Você está ligado, ele não desliga. Não, tá, mas assim, porque aí esse cordão, durante você vai com o estudo, você vai para um outro lugar, ele vai junto. Aumenta o fio. Eles só têm medo de ser balão. É igual você pensar no balão. É o balão que sobe. Aí para fora ele volta. Ele vai se esticando. Onde precisar de ser, ele vai, gente. Tá? Se você cortar, filha, você fica de então, então, porque é espaço, facinho, né? porque eu envolvo. Como a gente está nessa ainda, tem que ter esse envolve. E esse envolve ainda vai para outros mundos, ainda para cima. Tem mundos bem acima, que aí já não há tanta necessidade de mais. Relatar para a gente isso. Mas assim, a gente não vai ter que ter escrito muito tempo a gente. Não, mas eu brinquei com o negócio de dormir, que assim, meu pai foi e eu falei assim, gente, eu gostaria tanto de ouvir esse mesmo. Você não morrer no filho, quebrou, você não vai nem sentir dor nem nada, você vai estar. Se você estiver no lugar. Mas, Angélica, A gente imagina que ele estava dormindo. É o mito. Mas ele Poder consciência, porque de repente está do outro lado e fala assim, eu não aceito. Quantos espíritos tem, né? Eu falo, ele estava muito ouvido. Eu tenho medo de morrer. E ele fala assim, eu também. Eu falei assim, porque eu tenho medo de eu pegar a bola também. Muito começar. Você não vai fazer isso. Eu falei assim, meu medo é esse. Sabe? Pegar o caderno. Mas é um fiozinho que vai passar. mas mesmo se a pessoa tiver dúvida, é necessário uma equipe espiritual para desfazer o laço, né? Sempre, sempre. Gente, a Carol falou uma coisa que é muito importante. Tudo tem um preparo, tá? E o preparo começa, eu falo de vocês do preparo. Igual o governo que foi lá em casa, preparei porque só nós o desencargue. E assim, era nítido. Dava para você perceber certinho o que foi. As dores dele melhoraram, ele parou de sentir dor. Ele estava bem melhor, sabe que ele passou bem. No domingo, quando eu mostrei, não foi. Então, assim, o preparo é 2 dias, 48 horas. O alívio dessas dores é o quê? Para decidir alguma coisa assim? Para tirar o sofrimento também da pessoa. Muitas Vezes vezes. teve os conhecimentos dele e conseguiu isso. Muitas vezes, né? Esse melhorar é para ajudar a própria família. A noite do desligamento, né? Seja esse mundo é assim. Mas meu pai não foi, não, porque eu estava agarrado. Assim, lá em casa, a minha mãe, a Ana Luísa, a gente tem mais um conhecimento assim, um pouco mais. A minha irmã, ela tem também, mas ela era mais apegada.
Mas ela não morava lá junto. Então, assim, o dele eu acho que foi para essa questão, assim, de merecimento dele, ter uma passagem mais segura, sabe? E do momento de redenção. Quando a gente está falando de modelo de desencarnamento de vida, minha irmã, a gente encontrou ela se encarnou dormindo para a gente, igual a Mariana se falou. Aí, anos depois, a gente recebeu uma mensagem dela, teve essa graça de receber a mensagem. Aí ela falou assim, que ela dormiu de um lado para acordar do outro. E mesmo com toda a ajuda que ela teve, foi muito difícil. Morte não é fácil. Não é fácil para quem fica e não é fácil para quem vai. Não é? Mas, assim, depois que a gente desencarne, que a gente tem essa noção, que a gente fica melhor, você não quer voltar para cá de jeito nenhum, né? O nosso lar mesmo tem, né? Irmã, ela precisa vir, né? E Deus disse, mas eu não tenho que voltar. A gente fica com a mesma consciência, por exemplo, eu morri. Aí eu acordei, aí eu falo assim, não, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Eu continuo com a mesma consciência? Menos mal, né? Que a gente lembra das coisas. O ruim é se não lembrar. Mas aí eu vou vir pra cá. Mas aí você não tem pensando, refletindo, né? É duas circunstâncias que a gente vive. Nossa, eu quero morrer dormindo para não sofrer. Às vezes o despertar pode ser doloroso. Outra coisa que é bem comum na mediunidade, pessoa independente, assim, por exemplo, porque entre nós, tem aqueles, né, que tem a visão, eu estou vendo assim, nossa, eu queria tanto ver. Aí os sábios dizem, não peça para ver. Porque de repente é permitido. E aí? A gente nem sempre está preparado. Não, disso aí. Pode passar? Então, entrar agora a fundo do mecanismo, né? Para ser, então, o intermediário entre os espíritos e os homens, é preciso que o médium sinta ou perceba não somente a presença do espírito que deseja se comunicar, mas também o pensamento que ele deseja transmitir ao médium. Os mecanismos pelos quais o médium percebe o pensamento do espírito e o transmite serão descritos a seguir e irão compor os mecanismos da mediunidade segundo a doutrina espírita. Então, isso aqui, tudo que eu vou passar para vocês, segundo Kardec. Nós não vamos tocar em nenhuma partezinha do André Luiz de agora para frente. Não porque o livro dele, não é. É que nós vamos pegar a base kardeciana, vou dar a base aqui para vocês. E aí, depois vocês vão pegar o livro e vocês vão ler os livros. Tá? Não para aqui, não. Isso aqui é só o começo, tá? E aí, só uma letra, que aí quando eu falei da questão da individualidade do pensamento, e o meu pensamento não influi a raiva. Quando o meu pensamento vai influir na raiva? Quando ela estiver receptiva. Quando ela estiver receptiva. Quando a vibração for a mesma, aí eu vou conseguir, com o meu pensamento, a minha emissão interferir nela. Se a vibração nossa não for a mesma, não interfere. Por isso que aqui que a gente falou da questão da mesa é muito importante. Se todos vibram a mesma coisa, a gente está lá no mesmo propósito, eu estou aqui para auxiliar os irmãos que estão aqui, porque eu tenho fé na espiritualidade, eu acredito no trabalho. Nós vamos auxiliar os irmãos que estão aqui e tudo vai concorrer conforme isso. Pensamento é o mesmo. Então, a força vai ser uma somatória. Tá? Agora, e assim, e até numa mesa, quem tiver nem balanço na área cai, acaba desligando. Gente, espiritualidade de atenção, o negócio do disciplina é disciplina mesmo. Eles não tem tempo para perder com ninguém, tá? Não tem. Se ele tiver. Você está na mediunidade, você começou aqui e desenvolveu, tá? Tem que trabalhar. Aí está meio assim, tá? Eles não tem tempo para perder. O negócio deles é certinho. A hora é a hora, o tempo é o tempo, é aquilo ali. Combinou com eles, olha, nós vamos colocar uma luz de luz aqui, vai ser de 7 às 1.
Tá combinado? Combinando, os encarnados combinam. Eles vêm certinho. 7 horas eles vêm, 8 horas eles vão embora. Daí começa, não, hoje a gente não vai não, porque a gente tem outra coisa assim, essa. Faltou uma vez, eles vêm. Aí, segunda. Faltou a segunda. Só lá vem. Quer trabalhar quem quer, quem não quer, né? Pé na bunda, deixa assim. Em qualquer trabalho. Todo trabalho que é colocado na casa tem uma equipe espiritual para tal. Tá? A gente, às vezes, pensa, mas eu vou. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Gente, tem uma hierarquia. Né? Não é que, não, é tudo, tem que te gastar tudo. Não é questão disso, não. Mas é questão que você está fazendo um trabalho, é um trabalho de auxílio. Se é um trabalho de auxílio, você precisa do auxílio espiritual. É um conjunto, né? É um conjunto, exatamente. Porque a gente nunca sabe o que a gente tem do lado de lá. Então, quando a gente vem aqui, que a gente vai fazer uma visita em alguma pessoa que tem uma casa, a primeira coisa que a gente vai, a gente vem, faz oração, quando tem alguma coisa relativa, que a gente pode pensar que às vezes tem obsessão, alguma coisa, vem na casa, a gente faz oração, a gente pede o auxílio de uma equipe para estar acompanhando a gente, para a gente poder ir para o local e levar. E sempre, toda visita que a gente faz, sempre a gente coloca, estabelecendo o serviço, estabelece a equipe. E aí se desenvolve o trabalho. Tá? A gente não faz trabalho sem auxílio da espiritualidade. Jamais. Porque o objetivo, o que acontece? A espiritualidade é um auxílio para conosco. Vamos pensar assim, o coração benevolente, ele quer servir. E eles não vão deixar desamparar nenhum coração benevolente. Agora, se a gente ficar, no termo assim, naquele meio que eu vou do povo, nós também vamos atrair, além de destoar da equipe, nós também vamos atrair aqueles irmãozinhos que estão fazendo isso numa condição para também nos apagar da equipe. E o que acontece? Vamos ficar com muita consequência física, muita dor, muita dificuldade, né? E quando a espiritualidade libera as condições das atividades, que vai ser sempre gradual, uma coisa é outra, o que é as duas coisas? Seriedade e compromisso. Que é a responsabilidade, né? E toda a condição da disciplina e trabalho. A consciência é essa. Desde quando eu estava lá, liberava nos trabalhos, você sempre falava uma coisa. Todo o trabalho, o passe, tudo que você faz numa casa espírita, a pessoa não sai não. Ela não sai não. Se fala que está mal, é de alguma coisa que aconteceu da porta, vai fora. Mas de dentro de uma casa espírita, ninguém sai mal. Por quê? E você sabe que a espiritualidade não permite. Ela não permite. A não ser que o nosso pensamento estiver destoado, e aí ele não conecta com o outro. É isso mesmo. É quem está recebendo. Né? Irradiar significa emitir a partir de um ponto, isso é, fazer algo sair de uma posição central para a periferia em todas as direções. A lâmpada é um exemplo de objeto material que irradia luz. No caso do espírito, como ele faz para irradiar o pensamento, então a doutrina espírita coloca o seguinte: basta o espírito pensar em alguma coisa, que o fluido universal ao seu redor se modificará e adquirirá as qualidades desse pensamento. E basta o espírito desejar que esse pensamento seja transmitido a alguém, que esse fluido modificado se movimentará em direção ao médium a quem mais ele deseja transmitir sua mensagem. Então, essa mensagem ela vai se fazer por irradiação. Tá? Isso é isso. Ele vem, ele está aqui, está pertinho, sentindo. Aí ele chega. Tem as comunicações, que elas já são coordenadas pela equipe espiritual já direto. Então, assim, uma reunião mediúnica, ela não acontece só no segundo, não. Ela começa lá no sábado, domingo, eles já vão coordenando direitinho, tal médium vai ser designado para receber tal irmão, né? Eles já colocam tudo certinho. E aí, o que acontece? Ele está aqui, então, pelo espírito dele,
vibra para o seu perispírito. O seu perispírito, o que o perispírito da gente faz? Ele não pega a percepção e joga na carne. Então, se ele está falando e ele jogou uma percepção de fala, você vai falar. Se ele jogar uma de escrita, você vai escrever. Tá? Se ele quiser fazer um desenho, você vai desenhar. É tudo por vibração de perispírito para perispírito. Certo? Então, ele irradiou o fluido, aqui não está cheio de fluido universal. O fluido universal vai passar. E aí vai passar. Tem essa preparação do lado espiritual. Como funciona a preparação do lado dos encarnados? Eles também preparam a gente. Você vai sentindo, dependendo, assim, lá também se falava assim, que o dia da mediúnica é o dia da mediúnica. Se cada um prestar atenção, vai ficar focado mesmo assim, trabalhando nessa atividade normal. Mas se começar a prestar atenção, por tantos sinais que recebem no dia da atividade, é impressionante. Sabe? Por isso que eles falam, né? Mantém o pensamento bom em oração, no início de todas as atividades, né? Convoca os irmãos para presente, proteção mental. Mas presta atenção. Depois nós vamos voltar a esse assunto em outra oportunidade. Nossa, hoje eu senti mais dor de cabeça. Nossa, hoje eu carreguei um saco de cimento desse lado. Gente, hoje eu estou me dando uma angústia, percepções. E às vezes passa percebido. E quando a gente pensa que ela está tocando mais de piano. Mas é verdade, às vezes você dá uma dor de estômago e aí você... E aí eu jogo sempre para vocês, pelo amor de Deus. Físico primeiro. Joga no físico. Comi alguma coisa estragada? Essa avaliação é importantíssima. Não comi nada estragado. Tive alguma coisa, raiva, tenho gastrite nervosa, tenho alguma doença relativa com nada do estômago? Não. Não pode ser uma percepção espiritual, tá? E aí, a gente vem uma vez, eu explico uma licença, passo, tá? É porque essa ligação já vai fazer. Tanto de do lado de lá, quanto a gente no preparo para aquilo. Tem dia que a gente vem, você vem assim. Vai ser uma altura, eu tive que vigiar um dia, porque vai acontecendo um monte de coisa, assim, vai te tirar da estribo, e é sem noção. Por isso que eu pedi para a gente estar atento e vigilante, porque diante dessa circulação, imagina se o pensamento desandar mais, dá mais trabalho. E o tanto que a gente passa, vamos dizer assim, passa mal fisicamente. Então, assim, a vibração é importante, a gente passa perto de uma pessoa, sente a energia, aí você fala, credo, você não tem que falar credo, essa pessoa pode me falar. Pode vir pensar, não é assim que ele fala? Não é assim. Aí você fala assim, nossa, meu Deus, eu estou podendo ajudar. Então, inverte o pensamento. É disciplina. Né? Então, a gente vai... Eles jogam educação. Pode. Recepção do pensamento, né? A expansão do perispírito. E a expansão que eu falei com vocês, que é só esse afastamento. O médium terá que receber os fluidos decorrentes da irradiação de pensamentos do espírito comunicante. Esse processo de recebimento não é trivial, pois, por estarmos encarnados, as nossas percepções são limitadas pelos órgãos dos sentidos, que são materiais, e só percebem os estímulos materiais lentos, enquanto os fluidos espirituais não são perceptíveis aos sentidos materiais. O perispírito, para nós, outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, ele coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres. Tá? No item 17 do capítulo 14 da Gênesis. Ali fala também da comunicação já direta com o espírito para o espírito. Tá? Aí depois, no decorrer do estudo, aí a gente vai ver sobre consciência, semiconsciência, mecânica, tá? E tem tipos diferentes de mediunidade. Aí depois a gente vai aprofundando.
É necessário que o encarnado expanda seu perispírito para se colocar em relação mais direta com os espíritos vivos. E como que a gente expande esse perispírito nosso? Né? Como o perispírito dos encarnados é de uma natureza idêntica dos mundos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja que embebe de líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito se confunde com eles. E é importante o seguinte, a palavra expansão sugere a ideia de espaço de aumento de volume. E aí foi o que eu falei com vocês, que isso não existe, né? Na doutrina espírita, portanto, nada é dito sobre a expansão volumêtrica do perispírito. Quando o espírito se torna mais livre dos órgãos materiais, ele tem as percepções como um todo através do seu perispírito. É através dessas percepções do perispírito que o médium sente a influência do espírito desencarnado, capta seu pensamento e o transmite em alguma das diversas formas de mediunidade. Então, a expansão é feita por esse afastamento. Então, a gente pode dizer, não sei se eu estou pensando errado, então a gente pode dizer que não há uma expansão dos centros de forças, mas sim uma sensibilidade. No sentir, você vai sentir ele aumentar. Mas não é que ele aumenta, ele vibra. Aí você faz assim, ó, aí você acha que a cabeça que tem dinheiro. E na mediúnica acontece muito isso. A cabeça da gente vem parece a cabeça também, mas é que ele vibra. É mais ou menos a mesma sensação que a gente sente lá embaixo na corrente, que a mão, a gente sente a mão, parece que está pulsando uma da outra, assim, né? É da vibração, porque é muita energia. A tendência da energia, a mão é nítida, a gente sente, parece que está pulsando mesmo. Ó, a importância da concentração. E tanto é que a gente fez uma aula só sobre concentração. Como eu vou concentrar? A importância está aí, ó. Embora haja médicos que, estando plenamente conscientes, são capazes de ver e transmitir informações do mundo espiritual, outros médicos se beneficiam da concentração. Nestes casos, ao se concentrar, o médium se permite desligar das percepções dos órgãos do corpo físico, permitindo o seu perispírito se expandir e se tornar mais sensível aos fluidos espirituais. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo, o que possa ser causa de distração, favorece o recolhimento. O Livro dos Médiuns, item 204. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. No item 222. Quando quiserdes receber comunicação de bons espíritos, importa-vos prepareis para esse favor pelo recolhimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. E aí eu deixo claro uma coisa para vocês. A concentração da gente depende da gente. Aí, mas tem que ter silêncio. Precisa do silêncio. Mas, às vezes, a gente vai reparar com situações que o silêncio não depende só da gente, porque a gente tem rua lá fora. Então, a gente tem que fazer a concentração pela gente. Se você está ali para concentrar, é você ligar na sua concentração. Independente se o mundo está caindo do lado. Deixa cair. Você está ali para concentrar. Lá no centro de ensinamentos, do lado era o bar. Tinha dia que o pau estava caindo fora. Mas aí eu estava trabalhando na mediúnica lá dentro, concentrado no que estava. Nem escutava o barulho lá de fora. Aí, a hora que você terminava a reunião, os filhos estavam assim, mas lá de fora estava uma barulheira. Aí você ficava assim, gente, nem escutei. Isso. Muito importante. A solidão, o silêncio e o afastamento, no índice 204 dos mesmos. A sintonia da equipe, quando ela chega no patamar de trabalho, que todo mundo vem envolvido com esse sentimento, a gente desliga. Nós somos humanos, a gente é família. No tratamento, vamos imaginar, nós vivenciamos lá atrás, num leito, né? Tem ali, de repente, cada caso tem um leito, mas tem as 5, 6, 7 marcas, aquela sequência. Às vezes a gente fica preocupado, gente, mas privacidade, gente.
O tratamento é direcionado a cada um. Se eu estou aqui como suporte, como auxiliar, a atividade que ele vai fazer, lembrando a mim da concentração e da minha contribuição, eu tenho que desligar de tudo. Se eu ficar aqui dando suporte, mas prestando atenção no que a coleguinha, o mentor está falando para a coleguinha, o médico, a gente não estou contribuindo, vamos ser sinceros. Né? Então, assim, você tocou no assunto, me chamou a atenção, mas você foi em cima do raciocínio. A gente tem que buscar a melhor condição para a gente servir. Né? E lembrando que são os irmãos. Até num particular lá, a descrição da gente tem que permanecer. Né? E assim nós vamos seguir. Bom, quando há essa particular ali embaixo, como o pensamento tem papel importante nesse processo de expansão do perispírito, quando o médium está em um ambiente impróprio à comunicação mediúnica, então isso aqui ele fala quando a gente estiver na rua, que às vezes é médium e você está com aquela percepção assim, o que a gente faz? Microdisciplinar. Ali é a desconcentrar que a gente fala. Porque aquilo ali não é um momento, não é um local. Né? Então você desconcentra, você pensa em outras coisas, você leva a pensamento, ouve uma música diferente, algo que te tire a atenção daquilo ali. Tá? Para evitar que a gente medialize em locais impróprios, certo? Uma coisa que é muito importante. Quem que é o dono do corpo? Nós. O corpo é individual, eu sou dono do meu corpo. Não é o espírito que é dono do meu corpo. O irmãozinho, né? Não é ele que é dono do meu corpo. Eu sou dona do meu corpo. Então, se ele estiver mandando vibração para mim, eu quebrar tudo, não é porque ele falou que eu tinha que fazer. É errado. Como que eu consigo controlar? Como você consegue controlar? Não é você que manda em você? Então, tira da sua cabeça. Pense em outra coisa, concentra, ora, vou manter firme. Agora não é o momento. Igual às vezes, você está na mesa mediúnica, tem 3 querendo falar ao mesmo tempo, tem um doutrinador só. Se os 3 começarem a falar tudo de uma vez, vai virar uma bagunça. Então, você controla. Conversa com ele, fala assim, não, aguarde o segundo, ainda não é o momento, né? Vamos manter a oração. Começa a orar junto com ele. Às vezes, a oração sua ele já está recebendo, e depois ele nem é necessário dele na mesa. Tá? Então, sempre assim, levar para a oração. Olha o exercício, né, disciplina que tem que manter. Imagina se a gente vai incorporar na fila da loteria. Nossa, tá bom. E nós chegamos na fila da loteria, está cheio de gente lá. Uma percepção, você já sentiu aqui, você já mantém a oração, e quem ouve, quem visualiza, ele está vendo ali, ele fala, olha, eu quero destruir esse exemplo, só exemplo. Porque ódio é ódio em todo lugar. Mas como, peraí, agora não. Mas quando você vai para casa, você vai com a gente para lá. É mágico. A ajuda é cheia. Não, e vai. Vocês não lembram da história que eu contei para vocês, da minha amiga? Que a gente foi e conversou? Eu falei com ele, disse, olha, meu irmão, aqui não é o local, né? Eu sei que você tem as suas questões, mas a gente tem reunião toda vez, então a equipe espiritual está aqui. Eles vão te auxiliar e a gente vai poder te auxiliar na terça-feira. Ele foi. A equipe levou ele na terça, vai que conversou, a gente conseguiu auxiliar ele. Né? Era umas 13 horas, estava me veio uma dor muito forte, muito. Sensacional. Do nada, mas parecia. Aí, assim, eu fiz como a minha falou, já tinha para você falar, eu sei falar, só deixei meu um aqui para te ajudar. Hoje, e fui conversando, eu assim, nem você está escutando, fui com o coração com uma mão, e falei assim, só que eu preciso cuidar do meu titio. Ele está comigo, eu tenho que usar as coisas com ele, então não posso, ele pode me trabalhar com ele, não pode ajudar, a gente vai estar aqui. E a dor foi subir. Do nada, assim. É um exercício constante. A sensibilidade é assim que vai desenvolvendo. Vai percebendo, se policiando. E vai se conhecer, porque a melhor das primeiras coisas que a gente todos é se conhecer. E o estudo também, para ter conhecimento do que é nosso. Agora, um detalhe, certinho, a gente estuda para nos educar. Agora, se a gente começar a vislumbrar com essas sensações e querer ficar, é um custo que a gente vai cair. Aí vira mesmo. E a questão do estudo, que a gente coloca bem assim, e a espiritualidade sempre fala assim, mensagens da questão do estudo. Mas o que é o estudo?
Eu acho que eu já falei com vocês, vou falar de novo. O estudo mais correto que a gente faz é você pega um parágrafo, faz a reflexão daquele parágrafo para que ele entrar na sua cabeça. Porque senão a gente vai ler, depois você chega e nossa, você sabe a primeira. Não, assim, vai refletindo. A Ana Luísa, ela tem um negócio, aí ela lê, gente, você tem que controlar para ela e você tem que dar. Ela não dá para reciclar nem correr. Ela vai riscando. Ela lê, ela risca, aí ela risca mais um pouquinho. Todo o livro dela que você pega é cheio de marca-texto. Vai de marca-texto, de comprar marca-texto. E eu falava, eu tenho uma banca de revista lá, eu falava assim, Ana, e lá a gente vende livro usado também. Você não lê isso? Eu conversando com ela, porque ela comprava um monte. Ela já chegou a ler 11 livros no mês. Sabe? Assim, tanto que ela monte de bolsa. Eu falo, filha, vamos pegar esse livro, não é uma vendida, porque mãe sozinha, né? Me ajuda. Não pode, no livro eu gosto de riscar, eu gosto de ver, anota, escreve em cima, olha o sentido da palavra. Entende? Então, assim, a gente precisa ler e absorver. Quando a gente absorve o que está aqui dentro, é muito mais fácil, porque você não esquece. Às vezes você não vai saber as palavras todas, igual o Simão fala, igual o Gilbert fala. Não, porque eles estão preparados para aquilo ali. Eles têm a mediunidade de palestrante. A gente não tem, né? Mas a gente sabe o sentido. Né? Igual de Paulo Estevam, eu tinha 15 anos. Nunca mais da história dele. Às vezes você esquece um detalhezinho ou outro, quem leu agora vai saber que está fresco na mente. Mas depois você vai olhando, você lembra daquilo. Tá? Então a gente tem que absorver o que a gente lê. Você lembra? Tô lendo. Tô chorando todinho. É muita coisa. Ligação, não sei como, ligação entre desencarnado e encarnado. A expansão espiritual não é a única condição necessária para o sucesso de uma comunicação mediúnica. Como ensinam os espíritos da doutrina, é necessário também formar-se uma ligação entre o desencarnado e o encarnado, para que haja comunicação. Essa ligação é necessária tanto para o fenômeno mediúnico de efeitos inteligentes, quanto de efeitos físicos. É importante que haja também afinidade entre espíritos comunicantes e o médium. Foi o que a gente estava falando já, né? Então, qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, não só pela irradiação do nosso pensamento. Livro dos Médiuns, na questão 225. Pode passar. Então, aqui é um resuminho, tá? Esse eu coloquei assim, no final, só um resuminho para vocês não esquecerem do passo a passo. Pode passar, esse eu não vou ler, porque tem duas mesas, pode. Esse aí é do resuminho também. Aí, eu trouxe duas coisas que o Herculano coloca. E ele é assim, é o que eu falei para vocês, né? Assim, até difícil pedir a opinião dele. Então, por que a gente não pode, né? Isso aqui é para a gente agora. Como vocês já viram a questão do mecanismo da mediunidade? Todo mundo entendeu como funciona? Tá certo? Tem alguma dúvida? A verdade é isso. Tudo, nada. Pessoal, assim, se por qualquer coisa mais, depois vai no domínio da mediunidade e surgir dúvidas, não preocupa não, pergunta que a gente estuda junto, a gente aprende. Nossa, eu aprendo demais quando me perguntam as coisas. Eu acho ótimo quando tem palestra para fazer. No mês passado, o Léo pediu para eu fazer uma palestra sobre pena de morte. E eu achei, assim, excelente. Eu comentei com ele isso, por quê? Porque você estuda, você vê um outro prisma do negócio, né? Então, assim, é muito bom para a gente crescer. Às vezes deve ter uma opinião formada, depois você vai aprofundar, você fica eu não tinha pensado nisso. muito difícil, né? Isso é questão. Então, isso aqui é um recadinho para quem quer realmente ser médico,
para quem tem essa vontade, e aí depois a gente agora nós só vamos aprofundando, até chegar nos testes, tá? Ficarão os fortes. Não se pode exercer qualquer atividade sem primeiro aprender o que ela é, qual a sua finalidade, quais são as suas regras, quais as dificuldades e inconvenientes que devem ser evitados. Para fazer as coisas mais simples, temos que aprender a fazê-las e adquirir treinamento na prática. Mas, quando se trata de espiritismo, muita gente pensa que basta assistir algumas sessões para poder fazer tudo e, dentro de pouco tempo, tornar-se mestre no assunto. Entretanto, o espiritismo, como ensinava Kardec, é um campo de atividades difíceis, complicadas, melindrosas, exigindo dos seus praticantes conhecimento seguro de sua natureza e finalidade, de suas possibilidades e dificuldades. Por isso, muita gente fracassa na prática espírita, caindo em situações confusas, ensinando aos outros uma porção de coisas erradas, trocando as mãos pelos pés e escorregando sem perceber em obsessões e fascinações. Quantos se afastam da verdade porque mentiram a si mesmos e semearam mentiras ao seu redor? Evite esse desastre moral e espiritual estudando a doutrina na fonte, com o respeito e a humildade de quem compreende que está lidando com a mais elevada sabedoria já concedida à espécie humana. Espiritismo quer dizer sabedoria dos espíritos superiores. É a ciência do espírito que se desdobra em filosofia e religião. Pense bem nisso. Se a ciência dos homens, a filosofia dos homens e as religiões feitas pelos homens exigem anos de estudo, como se pode querer adquirir a sabedoria dos espíritos de uma hora para outra? Não seja vaidoso e não se faça discípulo dos mestres vaidosos, que nada sabem e tudo ensinam. Leia os livros iniciáticos de Kardec, aprenda passo a passo com o único mestre verdadeiro do espiritismo que já existiu na Terra, aquele ao qual os espíritos superiores confiaram a missão de codificar a doutrina esclarecedora. Estude atenciosamente esses livros, mesmo que você já se considere espírita. Desenvolva e aprimore o seu bom senso, evitando a insensatez. Deus concedeu o bom senso a nós todos, mas nos deixou o trabalho de cultivá-lo. Não se julgue sábio por conta própria. Chega sempre o momento em que teremos de ver que não sabíamos nada e perdemos a grande oportunidade que Deus nos concedeu de encontrar a verdade. Volta, Carmen, só para poder falar de onde esse é do Herculano Pires, tá? Pode passar. E a outra parte dele é do livro Mediunidade, Vida e Comunicação. A mediunidade, luz divina no campo da comunicação, tão desprezada, arruinada e caluniada pelos que não a conhecem, segue humilde à terra as pegadas de Jesus, semeando bênçãos nos caminhos de ursos e espinheiros, impiedosos no mundo dos homens. Graças a ela, as mães sofredoras que deixaram filhos no mundo em resgates dolorosos conseguem socorrê-los e libertá-los de provas esmagadoras, que os homens, em geral, só sabem aumentar e agravar. Os médiuns precisam de conhecer esses episódios emocionantes para compreenderem o esplendor secreto de sua missão e a utilidade superior e humildade do mediunato que lhes foi concedido. Chegou a hora em que esses fatos secretos devem ser proclamados de cima do telhado, segundo a previsão de Jesus registrada nos evangelhos. Mais do que nunca se comprova o adágio: ajuda-te e o céu te ajudará. Certeza nenhuma pergunta? Tranquilo? É certeza que nós não estamos sozinhos. Ajuda-te. Te ajudará. Foi por isso que eu coloquei. Tá? Gente, Herculano estudou todas as obras de Kardec. Tá? Ele foi assim, um grande
entre aspas, tradutor de carreira. Então, assim, todo o texto que você achar do Herculano, tranquilo, tá? É uma sabedoria, assim, irrepreensível. Em todos os atos, deixou um legado muito grande para a gente. Bom, até a próxima. Tem a frase do dia, não? Não, hoje é Pois só não tem agradecer. frase. Gente, obrigada, senhor. Tem um monte. Então, é o Herculano. Então, te ajudará. As orquídeas, inclusive, eu tenho aqui. E agradecer a vocês, assim, a paciência, de novo, né, a confiança, da gente estar nessa caminhada aí. Agora, o estudo cada vez mais vai ficando mais direcionado mesmo para a mediunidade, para o aprendizado nosso. Estou aqui para qualquer coisa, não sou detentora de toda a sabedoria, jamais, né? Igual eu falo, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Colocando esse estudo aí, tinha tanta coisa que a gente quer trazer, que se quer colocar, só que aí eu achei isso do Alexandre, que foi tão assim, eu achei tão bom, e tão dentro da doutrina mesmo, porque a gente, dentro da doutrina, depois os outros passos é mais tranquilo de vocês seguirem. E eu repito do André Luiz, meu livro não vem só não, tá? Eu creio, falo, para poder entender direitinho, porque não é fácil. E só pessoal, presta atenção em vocês, né? Sintomas, sinais, percepções. Vou compartilhar uma linha aqui que eu estou observando nos últimos tempos. Antigamente eu trabalhava das 2 da tarde até as 2 da manhã, no horário de trabalho, então não tinha gente trabalhando. Nos últimos meses, nós estamos assim, na atuação mais constante, o zumbido no ouvido começou novamente. Né? E eu sempre busco explicações. Então, assim, é uma percepção que voltou em mim. Né? E às vezes acontece a gente chegar perto de cada um dos irmãos e ter alguma sensação também. Eu não me preocupo que isso não é ruim, não. Porque a gente tem condição de poder aprender e ajudar. Né? O desenvolvimento é assim. E nas dúvidas, vamos trocar informação. Aqui a gente está junto, um ajuda. Não se sentir vergonha, olha, eu estou sentindo, não. Com certeza que a condição de chegar junto. É o caminhar. Exatamente. Não precisa sentir intimidade e envergonhado, não. Uma coisa, como diz a última da mentira, não. Não precisa inventar, não faça isso. Né? Não tem espaço. Somos adultos, estamos crescidinhos, né? E precisamos ser governados. Então não tem esse espaço para brincadeira. Mas preste atenção em vocês. Eu tenho uns dias para cá, isso pouco. E me chamar muito. Tem me chamado muito. Lá na casa do Café, eu entrando, alguém me chama. Ontem eu entrei, estava sozinho. Teve um dia que eu entrei, ouvi falar Maria Aline certinho. Como eu estava atendendo a pessoa que estava chegando, eu acabei de atender, e o Bruno tinha entrado. Aí eu fui atrás do Bruno. Bruno, quem você queria comigo? Por quê? Você me chamou. Não, eu chamei ele. Ele chamou. Você está lá na quarta-feira. Você está correndo. Aí passou. Quando foi ontem, eu cheguei sozinha. Eu abri. Aí eu olhei e falei, quem é? Quem que você quer falar comigo? Eu falei, quem você quer falar comigo? Pode falar. Mas assim, tá batendo, eu tenho medo assim, você vai acabar de abrir a casa, direto. E o fundo, eu tenho visto o fundo direto, fundo mesmo. Tá? Medo, a gente não precisa ter. Por quê? Né? Primeiro, a gente tem que ter Deus no máximo deles. Né? Confiança em Deus sempre. Eu falo que fé é tudo. Então, assim, se às vezes você está sentindo, sente alguma sensaçãozinha, ora. Né? Tem sempre faz ora, melhora, mas ela é eu olho e continuo conversando. Eu continuo conversando. Olha, desde o princípio, se a gente estiver em equilíbrio, se a gente estiver procurando bom caminho da retidão, nenhum espírito tem capacidade de fazer mal para a vida. Se você estiver equilibrado aí, retidão. Agora, se a gente tiver um desequilíbrio, aí a gente é joguete. Tá? Então, assim,
é buscar, ter sempre essa buscativa. O que você tem, que você trabalha aqui, você trabalha lá, faz as orações. A gente vai chegar num ponto, no mês que vem, nós vamos começar a fazer as experimentações. Que a matéria a gente já está bem adiantada nela. Mas aí a gente vai começar essas experimentações, e nas experimentações, essas sensações, elas vão ser mais perceptíveis, e dessas sensações a gente vai tirar. Quem tem aptidão para ser médium, quem não tem aptidão para ser médium sensível, tá? E tem também a questão das pessoas que ficarão na sustentação, porque nenhum trabalho médico se faz só por médicos. É necessário ter sustentadores também. Como eu falei, a gente vai fazer a equipe daqui, provavelmente vão ser 2 equipes, que graças a Deus tem muitas pessoas que são em estudo, e vão ter irmãos também que a gente vai direcionar para casa, lá para ensinamentos, que tem trabalho, que é um trabalho sério também, o pessoal da terça-feira. Só que onde é um vídeo, né? Então, assim, mas tudo isso nós vamos caminhar, porque o que acontece? Quem tem ostensibilidade muito assim, que está explodindo agora, tem uns que a gente já está tendo que dar um jeito, que é na equipe da segunda-feira. Tem outros que ainda não estão com essa explosão toda. Né? Então, Mas que a energia está constante. Isso, mas não está naquela. Né? Então, assim, a gente vai trabalhar, porque nós vamos desenvolver. E assim, vocês podem contar que eu puder dar para vocês. Vou dar assim, uma educação, tudo assim. Eu sei com a experiência que eu tenho nos 30 anos que eu falei disso. Tá? Não falo que ele dá experiência, não. Ou, mas eu posso passar e auxiliar para vocês. E a gente vai trabalhando e tentando crescer junto com isso aí. Aí, então, eu fui para a Ana Luísa, aí fui para a janela, e deixa de poeira. Tal do pop, que acho que é. Isso não é uma saída gelada, não. Mas ter elegi